eu falei na entrevista do dia, vamos conversar com o diretor da Delegacia de Imigração da Polícia Federal para falar um pouquinho sobre toda essa, ou seja, como é que está essa rotina para a gente que vive numa região como a nossa, de fronteira, né? A gente que está aqui a 12 horas de Manaus, nessa realidade de ter duas fronteiras, em que o passaporte é um documento necessário, tem que estar atualizado. Mas como é que está, depois de toda essa realidade, com a abertura da fronteira, migração? Vou conversar com o delegado Renan Lima para dar mais informações, porque há uma busca, as pessoas começam a buscar informações. A princípio, hoje, para um brasileiro entrar dentro da Venezuela, ele precisa de passaporte. Ele precisa de passaporte se ele for além da cidade de Santa Helena. Como Santa Helena é uma cidade de fronteira com Pacaraima, existem pessoas brasileiras que trabalham em Santa Helena ou que residem em Santa Helena e vice-versa, pessoas de Santa Helena que trabalham em Pacaraima. Essas cidades limítrofes, elas não exigem o passaporte. Entretanto, a Venezuela começou a exigir os passaportes dos brasileiros que vão além de Santa Helena. Por exemplo, se o brasileiro vai para Caracas, ele precisa do passaporte. Mesmo que não necessite do visto, até 60 dias ele vai precisar do passaporte para seguir de Santa Helena para Caracas. E em relação a quem de repente está entrando, o brasileiro foi lá, passou um período, ele vai voltar, ele faz de novo todo aquele processo de fiscalização que sempre foi exigido há um tempo atrás, mas que antes, gente, bastava você ter uma documentação, uma permissão. Essa realidade, ela deu uma mudada, né? Sim, deu uma mudada. Por conta da pandemia, até outros itens, o passaporte de saúde, que foi apelidado, a gente está exigindo o cartão com as vacinações para quem vem de visita ou de negócios ao Brasil. E por a entrada de Pacaraima ser em cidade de fronteira, o venezuelano que vem de Pacaraima para cá, muitas vezes ele entra em Pacaraima somente com a cédula de identidade e segue até Boa Vista ou por via terrestre até Manaus, acaba conseguindo seguir. Mas se ele vier de via aérea, por exemplo, até para pousar no aeroporto de Boa Vista aqui, ele também tem que apresentar o passaporte, que é o principal documento de viagem do cidadão. O acordo do Mercosul permite que quem participa do bloco do Mercosul utilize a cédula de identidade como documento de viagem. Não é CNH. Se alguém for para algum país do Mercosul, não adianta levar a CNH, é a cédula de identidade como documento de viagem. Entretanto, a Venezuela foi suspensa do acordo do Mercosul e para outros destinos que não a cidade limítrofe de Pacaraima, há necessidade do uso do passaporte, mesmo que não tenha necessidade do visto. Olha, gente, essa realidade mudou e pouca gente sabe disso. Às vezes entra, né, no país vizinho, fala que só vai em Santa Helena, acaba entrando um pouquinho mais, fica alguns dias e na volta está tendo surpresas. Por isso que a gente resolveu parar um pouquinho e explicar para você toda essa realidade. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho também para quem vive do comércio e nessa região por aqui sobre tudo isso.